Código Aberto no ar, esse é o 7º encontro dessa temporada que tem sido tão enriquecedora e você é nosso convidado muito especial para participar com a gente dessa discussão. Como é que tem sido os seus encontros com a carta de Paulo aos Gálatas? O que você tem aprendido? Será que em algum momento alguma coisa tem sido dita aqui ou na sua leitura da palavra alguma coisa tem sido desconstruída? Sabe que é muito importante às vezes viver esse processo. Às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas, desconstruir alguns conceitos, algumas compreensões a gente precisa deixar de lado para que então a Bíblia fale e a gente construa com base na palavra. Esse é o desafio que a gente tem aqui com o Código Aberto. O nosso desafio maior aqui não é simplesmente conversar, não é simplesmente estar diante das câmeras. O nosso principal desafio é lhe inspirar, assim como a gente tem sido inspirado também a olhar para a palavra, olhar para a Bíblia e dela tirar aquilo que é necessário para a nossa caminhada com Deus. Lembrando que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e vamos depois estudar a carta de Paulo aos Romanos, porque nesse segundo semestre nós temos pensado um pouquinho sobre a Reforma Protestante e a comemoração dos 500 anos da Reforma. A Reforma que foi esse divisor de águas na história da humanidade, principalmente para o mundo ocidental, e nos deu a oportunidade de voltar à palavra e de voltar à compreensão de que é a graça que salva e nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus. E os textos de Gálatas e de Romanos são fundamentais, foram fundamentais para a construção do pensamento da Reforma e são fundamentais para hoje também. E a gente tem aqui na nossa conversa, vez ou outra a gente volta e de alguma maneira essa mensagem continua reformando, né? Porque a gente sempre percebe que tem alguns detalhes, algumas coisas da nossa prática como comunidade ou como indivíduos que nos afastam disso que a Bíblia nos diz, disso que Paulo nos apresenta. Mas você já está bem íntimo dos convidados que aqui temos e se você talvez está acompanhando agora, chegou nesse episódio pela primeira vez, você vai ter a oportunidade de conhecê-los rapidamente e eu vou começar aqui pela Amanda. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Para mim tem sido um privilégio estudar esse livro assim a fundo. Acho que talvez eu nunca tinha estudado da maneira como estou estudando. E eu oro para que você que está em casa, que você também sinta esse prazer na leitura e no estudo e que esse livro de Gálatas mude a sua vida, assim como tem mudado a nossa aqui. Que bom. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado. Amanda que é publicitária e também ajuda ali no Ministério na Nova Semente. Exatamente. E youtuber. E youtuber. Amanda Bravo. E a Amanda é casada com o pastor Dani Bravo. Tudo em ordem, Dani? Tudo bem. Energia muito boa hoje. Estamos aí está bem animado. Mais um debate. Vamos ver o que Deus tem reservado pra gente. Nós estamos vindo aí de duas boas lições, 2 bons momentos que a gente conversou, né? 2 semanas, as 2 últimas semanas foram conversas bem densas, mas muito produtivas, né? Bastante crescimento. A gente agradece ao pastor Dani por estar contribuindo com isso. E quem tem falado dessas conversas também é a Alessandra, né, Alessandra? Muito bom estar aqui, principalmente estudando esse tema. Eu já falei que era um tema que sempre ficou ponto de interrogação na minha cabeça, né? E eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar aprendendo mais. E a gente fica, né, cada lição, a gente, nossa, essa vai ser muito legal, a gente está aprendendo muito. E vai passando a lição, a expectativa vai aumentando, né? Eu espero que você em casa também esteja sentindo essa mesma animação que a gente está aqui nesse estudo. E outra pessoa muito animada, outro convidado animado que temos é o Rodrigo. Tudo em ordem, Rodrigo? Tudo em ordem, graças a Deus. Eu estou bastante feliz e você estava falando sobre os 500 anos da Reforma. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, que realmente há motivos para a gente comemorar isso, né, cara? Com certeza. Porque depois de tudo que a gente aprendeu juntos aqui nas últimas semanas, a gente viu o quanto foi importante essa revelação vir à tona para que a gente pudesse viver uma vida de graça e de paz, né? Então, falar sobre isso está sendo muito legal. E é interessante pensar nos ciclos, né? Que essa foi a mensagem de Paulo, aí com o tempo ela vai se perdendo, aí Deus levanta a gente para trazê-la à tona de novo. Na história da igreja também, né? Nós somos adventistas, temos na nossa história também um momento em que essa mensagem é um pouco deixada de lado, e aí é então um momento que Deus levanta pregadores também para fazer isso ser pensado novamente, e talvez a gente está fazendo parte desse movimento também, para que, se de alguma maneira as coisas estão, se a gente está indo, talvez abandonando um evangelho, indo para o evangelho, como diz Paulo, evangelho da carne, para que a gente seja restabelecido e levado de novo para o evangelho do Espírito, né? Mas além de pessoas que falam, temos pessoas que cantam. Elas falam também, mas eles cantam. E a gente tem aqui o Douglas e a Marcele, que estão aqui com a gente ao 3º programa. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Você está bem também, Marcele? Sim, tô bem. Ela fala também. Ela fala também. E vocês fiquem à vontade para falar
entendeu? Para dar os pitacos também na lição, tá bom? Hoje, até a semana passada, vocês dois e o Sidão, e agora a gente tem o Marquinhos aí também, tudo em ordem, Marquinhos? Exatamente. Na guitarra, que são os músicos oficiais do Código Aberto. Exatamente. Estão aqui. E nossos também. De vocês também, tá. Eles são os sócios do Código Aberto. São oficiais de... O Thiago, o produtor, está lembrando que são os oficiais de muita gente. Exatamente, isso aí. Ou muita gente é oficial de vocês, né? Eu Também acho que é o contrário já, né? Porque de tanta gente, deve ser isso mesmo. Acho que é vocês que têm muitos músicos, não os músicos que os têm. Nós vamos para a nossa caminhada dessa semana. Lembrando que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a lei e a gente vai continuar um pouquinho pensando na lei, esse papel da lei na formação cristã, na caminhada de fé que a gente tem. Vou pedir para a Alessandra fazer a oração para a gente, antes da gente ir para o estudo propriamente dito. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, obrigada, Senhor, porque mais uma vez vamos estudar um pouquinho mais desta maravilhosa mensagem que o Senhor deixou para nós. Obrigada por termos a oportunidade de ter a Tua Bíblia, ter a Tua Palavra em nossos dias, para que a gente possa se embasar de acordo com a Tua vontade. Amém. Que o Senhor venha estar com nós aqui, que estamos gravando esse programa, e também com as pessoas em casa que estão nos assistindo, que o Senhor venha abençoar cada um de nós. É o que eu lhe peço e agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa importante, a gente vai começar o nosso estudo, e você que está em casa, talvez vai assistir o Código Aberto, mas ainda vai ficar com vontade de ouvir mais sobre isso. Fica aqui uma dica para você. Nós temos um podcast do Código Aberto, é uma parceria entre o Código Aberto e o programa Conexão Jovem. Esse podcast é o Contra a Cultura. Você pode se inscrever no podcast através do aplicativo de podcasts que você tem no seu celular. E também, se você não tem, quer ouvir no computador, você pode entrar também no site novotempo.com/contracultura e lá você terá disponíveis os áudios da lição aqui de Gálatas e também das lições anteriores para você ouvir e talvez ter novas nuances sobre o tema que a gente tem pensado aqui, tá bom? Vamos então aqui para o nosso texto de hoje. A gente está aqui em Gálatas capítulo 3, nós já estamos há 7 semanas no livro de Gálatas e nós ainda estamos em Gálatas capítulo 3. Então ainda tem bastante coisa para a gente ver pela frente, que é um livro de... É um livro de 5 capítulos, né? 6 capítulos. É um livro de 6 capítulos e a gente ainda tem mais um tanto aí pela frente. Gálatas capítulo 3, a gente vai ler o versículo 23 e 24. Quem pode ler pra gente? Gálatas 3, versículo 23 e 24. Amanda. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Ok. 25 também? Não, acho que até o 24 tá bom. Depois a gente vai ler o 25 na sequência. Mas aqui a gente tem só um detalhe importante que a gente já conversou. Terminamos a lição da semana passada conversando um pouquinho sobre o que significa que a lei se tornou o nosso guia até Cristo, e essa ideia de a lei indo até Cristo, que a gente entendeu bem que não é uma lei que é anulada em Cristo, né? Mas é uma lei que ela se torna completa, ela se torna plena, se torna visível, a penalidade dela é toda paga por Cristo, e a gente falou disso na semana passada. Indo para o nosso tema dessa semana, a gente tem aqui algumas coisas importantes. Eu acho que na última lição a gente falou um pouquinho sobre a relação da lei com a promessa de Deus, e a gente acho que já ficou claro para todo mundo que a lei, a promessa de Deus é maior, ela é mais abarcante, mas agora a gente tem alguns conceitos importantes. Um deles é a ideia de estar debaixo da lei. Nós estávamos debaixo da lei. O que significa essa ideia de Paulo de estar debaixo da lei? Quem é que pode começar falando sobre isso? Rodrigo? Não, o Dani quer falar primeiro. Eu olhei para o Rodrigo, mas é o Dani. Manda abraço. Quer falar primeiro? Pode ir. Pode ser você, Dani. O nosso guia, nosso manual aqui, ele traz alguns insights aí sobre esse estar debaixo da lei. Na verdade, esse é um dos pontos principais que Paulo destaca na carta, né? Então, o nosso manual traz, por exemplo, 2 possibilidades, ele traz aqui de como que a gente pode entender esse debaixo da lei. Uma dessas possibilidades seria a ideia de que a lei seria uma alternativa à salvação. Então, eu estou debaixo da lei no sentido de que eu posso encontrar salvação através da lei, através da autoridade da lei. Uma segunda possibilidade de interpretação é que nós estávamos debaixo da lei através
ou quer dizer, no sentido de condenação. Ou seja, nós éramos julgados, nós éramos condenados por causa da lei. Mas existem outras formas também. Uma outra forma de você entender essa frase é entendendo que nós estávamos na proteção da lei. A gente falou um pouco disso na semana passada, de que a lei também nos protege. Então nós estamos debaixo da lei, assim como um pintinho fica embaixo da asa da mãe da galinha, ali protegido do fogo, do vento, do frio, e tem várias histórias dentro desse exemplo. Então nós estaríamos guardados pela lei. Mas uma possibilidade que a lição coloca aqui como sendo a mais plausível pela palavra grega, seria a ideia de que nós estamos literalmente, ou estávamos, dentro da lei. Essa seria a ideia do debaixo da lei de uma forma mais literal. Nós estávamos, aliás, dentro da lei, ou seja, os nossos critérios, nossas ações, nossas atitudes, todas deveriam ser conforme os preceitos da lei. As obras da lei que a gente mencionou em outras semanas, né? Essas seriam as ideias que o texto pode trazer para a gente. Só que aí tem um problema, né? A gente estar com esse pensamento de estar debaixo da lei, parece que a gente tenta guardar esses preceitos, a lei de Deus, sem Cristo, né? E aí parece que tem um buraco aí que não está completo, né? Quando a gente tenta por nós mesmos fazer isso, a gente já falou isso algumas vezes, né, no nosso estudo, que assim é impossível você receber aquela declaração de justo, né? Quando você tenta guardar todos esses preceitos sem o Criador de tudo isso, que é Cristo, né? Então, aí, só estar debaixo da lei, para mim, é um buraco ainda que a gente abriu que não está completo. E acho que sempre vale a gente fazer a referência ao tom da conversa, né? Ao contexto, que é Paulo falando com gente que está tentando usar a lei, né, como método de salvação, está olhando para a lei como um caminho para ser salvo, né? Não, e até colocar, a gente vê na história do povo judeu, né, o medo deles de errar era tão grande que em cima de um mandamento eles colocaram vários outros, né, adendos assim, para que não acontecesse o erro, né, para que eles não caíssem em tal mandamento. Então a gente vê nessa história do povo da Galácia colocando um aspecto que foi bem discutido, que é a circuncisão, como um meio de que, se isso fosse realizado, isso sim traria a salvação, ou estaria mais perto da salvação, né? Então, foi colocado algo que não foi... que não é um objeto salvífico, né? Não é um ponto de salvação. Não é um meio de salvação, não é um né? meio de salvação. E uma coisa que eu vou perguntar para vocês, porque é o seguinte, quando a gente olha para as leis lá em Moisés, a gente vê por várias vezes as leis, elas relacionadas a bênçãos e maldição. Faça isso e terá isso. Não faça e você vai viver aquilo. Aí não fica um pouco dessa ideia, não dá para tirar um pouco dessa ideia de retribuição, de que eu faço coisas para obter favores de Deus e se eu deixo de fazer, eu passo a receber maldição? Quando eu olho para essa maneira de Deus dar algumas leis para o povo, também não dá para ter essa impressão? Isso faz algum sentido a partir do ponto quando a gente começa a analisar as coisas na sua perspectiva mais superficial, né? Porque quando a gente está falando dessa questão dessa possível troca, na verdade o que Deus está dizendo é uma relação de causa e consequência. Como qualquer relação da natureza, por exemplo. Você tem lá a lei da gravidade, ou seja, naturalmente se você soltar um objeto, ele vai necessariamente cair. Se você tirar a vida de alguém, que é um dos mandamentos principais, dos mandamentos que classificamos como mandamentos morais, da lei moral, se você cometer alguns daqueles crimes, isso vai causar para você consequências, né? Mesmo que Deus não tivesse listado algumas coisas para dizer que elas eram boas ou ruins, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, seja numa cultura bem hermética, como por exemplo a cultura do índio, ou de um ermita, ou até mesmo da nossa cultura mais urbana, etc., em qualquer um dos contextos, matar não é uma opção bem-vinda, não é considerado como natural, né? Assim como roubar também não. Ninguém gosta de ser roubado, e nem gosta ninguém considera certo roubar os outros, né? Então são leis que até o C.S. Lewis vai chamar isso de lei natural, né? Que é a lei que já está intrínseca no ser humano, mesmo que essa lei não esteja escrita em lugar nenhum. Mas quando ele coloca isso escrito, ele coloca esse adendo, vamos dizer assim,
a promessa, ao testamento que ele colocou, quando ele adiciona isso, é para justamente nos dar essa relação de causa e consequência. Porque se a gente tivesse conhecimento da relação de causa e consequência, de tudo aquilo que a gente pode fazer ou deixar de fazer, isso facilitaria a nossa caminhada, né? Porque no final das contas, o que parte da promessa que Deus tinha feito para Abraão é que faria desse povo um povo feliz, um povo abençoado, né? Então, para que essa bênção pudesse ser desfrutada, então haveria necessidade de nós, como seres humanos, conhecer as relações de causa e consequência que poderiam ou prejudicar a felicidade de outras pessoas ou até mesmo a nossa felicidade. E a Alessandra citou o exemplo, por exemplo, que as lideranças, né, judaicas da época, por várias vezes eles pegavam as leis e expandiam essas leis em outros regulamentos menores para tentar proteger a lei. E aí você falou uma coisa interessante da lei como proteção. A lei sendo esse protetor, e aí a gente vê às vezes o caminho contrário, da gente tentando proteger a lei. Hoje, no nosso tempo, nas nossas comunidades religiosas, será que a gente olha para a lei como algo que nos protege ou nós muitas vezes nos entendemos como protetores da lei? O que vocês observam? Interessante esse raciocínio que você colocou, né? A lei proteger a gente, não a gente proteger a lei. Antes da gente entrar no ar, a Alessandra estava aqui comentando com o Rodrigo, estava escutando sobre as práticas da igreja, e às vezes a gente está mais preocupado com o regulamento do que necessariamente com o que a Bíblia fala, né? Eu acho que, infelizmente, a gente cai nesse erro muitas vezes, né? A gente está debatendo, estudando a Bíblia, e a gente descobre alguns princípios. Só que a gente começa a colocar uma paixão tão grande naquilo que a gente descobriu, mais do que necessariamente na descoberta que ainda tem por vir. Não sei se está ficando claro o que eu estou dizendo. Você vai tão fundo, você se apaixona tanto por uma bandeira que você levanta, que você deixa de entender que você tem muita coisa mais ainda para descobrir. Então a gente acaba estipulando um regulamento com a ideia de proteger a gente, proteger a igreja, proteger o sistema religioso, e às vezes descobre que a Bíblia fala uma coisa diferente, e daí você não consegue abrir mão daquilo, porque você está mais preocupado em manter aquela lei do que necessariamente descobrir o novo. Tem a ver com o que a gente conversou lá na primeira semana de Paulo, né, quando ele quebra os preceitos pessoais. E fica interessante falar isso, porque às vezes a pessoa vê um pedacinho, né, vê uma coisa pequenininha e toma aquilo, e que nem você falou, às vezes tem algo tão maior e tão mais bonito atrás. Tem uma frase, um provérbio, eu não sei de que povo que é, geralmente fala um provérbio chinês, mas eu não sei se é do chinês mesmo, mas que diz o seguinte, que o sábio aponta para as estrelas e o tolo fica prestando atenção no dedo. Está vendo, há uma realidade muito maior, e às vezes a lei é isso, né? É uma realidade muito maior, a gente fica ali tentando pensar nas minúcias. A gente vai voltar ainda no próximo bloco, conversar um pouquinho sobre as funções da lei e como é que a lei nos ajuda nessa caminhada de fé, que é aquilo que Paulo está falando. Nós temos um caminho de fé e a lei nos ajuda, mas a gente vai pensar como a lei nos ajuda e às vezes as relações negativas que a gente pode ter com a lei que podem nos atrapalhar na caminhada de fé. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Código Aberto, nós estamos no 7º encontro dessa temporada, tem sido muito bacana conversar sobre tantos assuntos especiais. Eu acredito que você está gostando, acredito que talvez está instigando você a pensar em tantas maneiras como a gente funciona como indivíduos e também como as nossas comunidades religiosas funcionam. Talvez você faz parte de uma igreja ou está em uma comunidade religiosa, talvez muito parecida com a igreja dos Gálatas, né? Uma comunidade talvez que tenta dividir os salvos em dois grupos, um grupo de mais salvos, outros são menos salvos porque ainda não abraçaram essa ou aquela verdade. Esses aqui são mais salvos porque já não comem isso, esses aqui são salvos de segunda categoria porque ainda não pararam de comer isso ou aquilo. E às vezes a gente repete a história dos Gálatas na nossa experiência também. Então, da mesma maneira como a carta aos Gálatas foi importante para eles, que seja importante para a sua vida, como tem sido na nossa aqui também. A gente terminou o último bloco falando sobre a lei e esse perigo, né, da gente começar a entender a gente como sendo responsáveis por proteger a lei, criando regras e tudo mais. Quando a gente pensa, os cristãos eles podem ter dois tipos de relação com a lei, né, relações positivas e relações negativas. Que relações negativas geralmente a gente tem com a lei? Claro que tem a questão do método de salvação, mas que relações negativas geralmente a gente tem com a lei e que usos negativos a gente faz da lei? Eu acho que o principal deles, talvez o que mais impacte a vida em comunidade, na comunidade cristã, é o fato do julgamento, né? De nós usarmos a lei de Deus e todas as
as regras que ele colocou ali de causa e consequência, para aplicar isso na vida dos outros. Acho que a gente falou isso em alguns programas atrás, da gente ter essa mania, né, de sempre quando a gente recebe algum tipo de ensinamento, algum tipo de revelação, a gente sempre quer aplicar na vida do outro primeiro, e não na nossa vida, né? Sendo que todo esse processo da lei, da explicação da lei, é para que a gente tenha uma reflexão e um processo de discipulado em nós, vivendo em nós através de uma reflexão nossa. Ou seja, essa relação de causa e consequência é para dizer, Rodrigo, aqui, cara, você tem que melhorar. Rodrigo, aqui você tem que melhorar também. Se você melhorar nesse sentido, você vai ter uma vida mais em paz, você vai poder desfrutar melhor da justiça do meu reino. Se você fizer dessa forma, outras pessoas serão beneficiadas. Então, você não fica voltando a sua seta para outras pessoas e observando o comportamento delas, né? Porque você parte do pressuposto que todos são pecadores e todos são, como falamos em alguns dos programas atrás, o cara que se preocupa tão somente, é tão pecador do que aquele que estupra uma criança, embora as consequências, a relação de causa e consequência estabelecida muitas vezes até na lei, seja diferente, todos são pecados, ou seja, todos são merecedores da mesma condenação e também necessitados da mesma graça. Então eu creio que boa parte dessa compreensão vem disso, assim. Eu acho que quando a gente para de voltar nossa seta para o outro e volta a nossa seta para nós mesmos, a atenção está voltada para nós mesmos, a lei cumpre um papel de ensino, né, de discipulado. Nós, pensando nessa relação, em outras relações, alguém quer falar mais alguma relação negativa que a gente tem geralmente com a lei? Falou do julgamento? Eu acho que tem a questão que a gente olha, às vezes, para a lei como um quadro de pontuação, né? Então, assim, a questão do pai vale, se você quebra o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, vale 5 pontos negativos, né? Sábado, 20, né? A gente vai pontuando ali e com isso a gente consegue fazer um ranking, né? De quem está mais negativo e quem tá mais santo. Quem está mais santo, né? E coisas do tipo. Isso, eu acho que é um mal muito grande que a gente tem hoje nas nossas comunidades cristãs, né? Que a gente realmente não traz para a nossa vida o que o Evangelho pode nos transformar, mas como ele ainda não transformou aquela pessoa que está sentada do meu lado, né? Isso é muito triste. É um tipo de arrogância, né? A gente muitas vezes se acha bom o suficiente a ponto de apontar mesmo o dedo para outra pessoa e falar, você está errado nisso, naquilo, nisso. Ou então, às vezes, não falar, mas ficou sabendo de um pecado de outra pessoa e vai lá e espalha para todo mundo, aí vira fofoca, é assim, uma coisa leva a outra, né? Infelizmente, quando a gente usa a lei para julgar outra pessoa, só vai trazer malefícios assim para a vida, tanto para mim, né, porque eu vou me afundando cada vez mais, quanto para a vida em comunidade. Outra forma negativa também, talvez seja o nosso foco central estar nela, né? Às vezes a gente entende que a nossa prática ou a lei se torna tão importante que ela se torna não só o foco das nossas pregações, mas do nosso estudo como um todo. Quer dizer, ao invés de eu... Qual que é o problema disso? Não, o problema não é estudar a lei, o problema é que eu deixo de estudar Cristo, eu deixo de estudar Deus e conhecer mais dele para poder entender mais a lei. Então eu estou mais... Quer ver um exemplo prático disso? Qualquer comunidade religiosa tem certeza que é assim, não é só na igreja adventista, tem certeza que nas outras também acontece esse tipo de problema. Você reúne um grupo de jovens, um grupo de pessoas, sei lá, e agora vamos fazer perguntas para o pastor, para o líder, para alguém que está ali, um estudioso da Bíblia. Quais são as perguntas que vêm? A pergunta não é como que você entende o amor de Deus, a sua experiência na tua vida. A pergunta é o que é o sábado, até onde é pecado, até onde não é, como que eu posso fazer isso sem ser pecado. A pergunta está na lei, a gente está preocupado na prática. Então a gente deixa de focar em Cristo, em Deus, sabe? Contemplar, que nem a gente mencionou algumas semanas atrás, contemplar Deus e o tamanho dele. E eu fico preocupado perguntando em práticas. Então a gente desvia o foco do que realmente é importante. A experiência do povo de Israel na prática comprovou que a prática não leva à consciência. Muito pelo contrário, é a consciência que leva à prática. Ou seja, a gente vê que Jesus, quando ele vive com a gente aqui, ele transmite uma consciência. E essa consciência de nova identidade, de novo ser em Cristo, de nova criatura, de nova mente, etc. Essa renovação da nossa mente nos leva a praticar algumas coisas como evidência dessa salvação, que agora pode ser expressada também em atos, né? Não somente uma ação por ela mesma, uma ação que tem um fim em si mesma,
mas ela é fruto de uma consciência, né? Você primeiro entendeu, é o que a gente chama de praxis, né? Sim. Você realiza determinada coisa a partir de uma reflexão que você fez. Você não faz porque é um robô. Você faz porque você refletiu naquilo, aquilo tem importância para você e agora é fácil você agir naturalmente, porque essa é a sua identidade. Quantas vezes a gente não coloca no mesmo papel do jovem rico, né? Que procurou Cristo e falou, o que eu tenho que fazer ainda, né? E aí Jesus fala, você tem que fazer isso, isso e aquilo, né? Ainda para ser salvo. Mas isso eu já faço. Não, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, né? E vai anunciar, dá aos pobres e anuncia o meu reino. Isso foi muito difícil para ele. Talvez a gente está contabilizando mesmo as coisas que a gente já faz e talvez isso a gente tenha a consciência errada de que isso já está nos aproximando do reino, né? E é uma percepção totalmente equivocada do que é realmente ser um cristão, né? E vem uma questão, pensando sobre essas formas negativas da lei, há uma ideia negativa, mas que de acordo com Paulo talvez coloque isso de uma forma, a gente precisa entender de uma forma positiva, mas pode ser negativa, às vezes na maneira como aparece, porque é o seguinte, a gente não gosta, por exemplo, de ser vigiado. A gente não gosta que as pessoas fiquem vigiando os nossos passos, saber que alguém que a gente tá vendo, a gente está na internet, tem alguém lá com a cabeça atrás, não sei se vocês, boa parte de vocês são mais novos do que eu, não que eu seja lá tão velho assim, não sei a idade do Rodrigo, não precisa falar, mas eu me lembro que quando eu comecei, chegou a internet em casa, a gente ia usar a internet, ficava lá mexendo no computador na sala, né, porque o computador ficava na sala de casa, mexendo no computador, de repente tinha uma mãe aqui vindo atrás, assim, né, tinha um pai aparecendo, e essa sensação de ser vigiado é ruim, a gente não gosta, a gente se sente invadido, mas aí vem Paulo e fala da lei como sendo esse vigia. Fala Paulo da lei como sendo esse vigilante. Esse aspecto da lei como vigilante, o que significa isso? Isso é negativo ou isso é algo positivo? Entender isso, que a lei está me vigiando. Antes da gente entender a prática, vou trazer o teórico aqui de novo, a questão do aio, né? Paulo usa essa expressão bem interessante, que a lei ela serve para nós como um aio. Estou só vendo o verso aqui em Gálatas 3, ali no verso 25 principalmente, ele fala, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, essa é a expressão que ele usa. Só para a gente explicar aí, o aio é uma expressão que era usada, vem da cultura grega, a cultura romana também usou bastante. A palavra grega que aparece ali é a palavra paidagogos. Isso a lição traz bastante para a gente desse conteúdo bem interessante. Paidagogos. A ideia do paidagogos, ele é como um tutor, como um professor, como um guia, como um orientador, e até mesmo como um responsável, muitas vezes. Então, a ideia aqui era que quando uma criança nascia, esse paidagogos era quem tomava conta dessa criança. E ele tinha algumas responsabilidades. Ele iria cuidar da vida disciplinar dela, da vida acadêmica dela, da vida dela como um cidadão. Então, ela tinha autoridade para poder corrigir a criança, até mesmo deixar de castigo se ela fazia alguma coisa, enfim. Até que, finalmente, tinha que garantir a segurança dessa criança, até que finalmente ela atingia a maioridade e agora ia poder ser independente, enfim. O paidagogos não era um professor, que é uma outra palavra grega, é o didáscalos é a palavra, então é uma outra história. Paidagogos é muito mais que isso, é um orientador. Tutor talvez seja a palavra da língua portuguesa que mais chega perto, esse cara que vai conduzir. Então o que a Bíblia coloca, o que Paulo coloca, é que a lei, ela serve para a gente como um aio, como um tutor. Você pode ver isso de uma forma negativa ou positiva, como você mencionou, né? Pode ser negativo no sentido que alguém está lá tomando conta de você o tempo inteiro, te vigiando, te controlando. Por outro lado, tem o lado positivo, porque a ideia que Paulo traz é que a criança que depende do aio, ela não consegue fazer nada sozinha. Sem o aio, ela está perdida. Então, a lei, ela protege a gente, como a gente tem falado. Ela cuida da gente, ela orienta a gente, ela mostra o caminho para a gente. Sem a lei, a gente não saberia para onde ir, essa é a ideia. E eu acho que teve uma comparação legal pensando nisso, que acho que foi a Alessandra que fez a respeito da herança, né? Que é como se a gente recebesse uma herança, mas a gente fosse menor de idade. Foi você que falou disso, né? Na verdade, está no texto, né? Que ele faz comparativo. Você está sobre esse paidagogos, né? Ele protege essa sua herança e aí quando você chega à maioridade, você é livre para receber essa herança, só que aí é como se você
ali no texto fala como se você quisesse voltar, como se fosse um menor de idade para voltar para a escravidão, né? Quando os Gálatas estavam colocando essas outras coisas, né, como ponto de salvação para a lei e tal. Eles já tinham atingido a maioridade, eram libertos, eram livres, né? E só que eles queriam voltar nesse contexto, né, de escravidão. Em termos mais práticos de hoje em dia, seria como você morar sozinho e querer voltar a ser cuidado pela babá. Seria mais ou menos essa a ideia. É. E a lei, só respondendo essa pergunta, eu entendo ela como proteção, né? Principalmente até quando ela foi dada ao povo de Israel. O exemplo que eles tinham das nações vizinhas ali era um exemplo muito... o referencial deles estava muito distorcido, né? E aquilo que Deus deu para eles foi para nortear, para guiar o povo a voltar realmente aos princípios, né? Aos preceitos que Deus gostaria que seu povo caminhasse, né? Em segurança. E tem um ponto que eu acho interessante que a Lê comentou, é que Paulo compara o filho menor de idade que ainda está sobre o governo do tutor como um escravo. Dentro daquela casa, dentro daquela família, o filho menor de idade se compara com um escravo. E aí só depois que ele tem a liberdade é que ele recebe a herança, que ele toma o direito e posse das coisas. E aqui no nosso guia de estudos, na parte de quinta-feira, tem uma comparação interessante, né? Que essa liberdade que Paulo está falando é a liberdade de servir a Cristo sem reservas. Né? Então, quando Cristo chega, nos dá a liberdade, é a liberdade de servir a Ele sem reservas, porque a escravidão nada mais é do que o próprio pecado. Então, o pecado não é liberdade. Não? Então, é essa comparação que eu achei muito interessante aqui na parte de quinta-feira, que o pecado pode ser qualquer coisa, exceto liberdade. Eu acho interessante essa ideia que traz aí, que a Amanda estava destacando, que a lei, se for mal usada, pode escravizar a gente. Ao mesmo tempo, se for utilizada da maneira correta, ela pode ser o início da jornada com Deus, no sentido de mostrar a direção de onde Deus está. Porque um dos benefícios da lei, a gente falou dos malefícios, né? Mas um dos malefícios da lei é que ela me possibilita conhecer melhor a Deus, certo? Então, por exemplo, estou casado com a Amanda. Antes da gente casar, a gente namorou por um tempo. Por que eu namorei com a Amanda? Para poder conhecer ela e para ela me conhecer. Para eu conhecer os hábitos, os gostos dela, ao mesmo tempo ela conhecer as minhas manias, meus defeitos, e assim a gente conhecendo um ao outro pôde assumir a aliança do casamento, né? Fazendo essa comparação que, claro, não dá para aplicar tudo na relação com Deus, mas a ideia é que Deus a gente não vê, a gente não toca, a gente não tem Ele fisicamente do lado, é um ser muito grande para a gente entender Ele, e talvez a lei seja uma forma de resumir um pouco dos gostos de Deus. O perfil de Deus. É porque Deus é assim. É o caráter dele. Exatamente. Né? Deus é assim, Ele gosta disso, Ele fica feliz, né, na imagem que a gente usa para criança, né? Ele fica feliz quando você faz desse jeito, é isso que Deus prefere. Então você conhece mais o gosto dele e pode, por amor a Ele, viver uma vida mais parecida com o que Ele desejou. Né? E por isso que a gente comentou isso há umas lições atrás, no céu só vai ter pecadores, mas não vão ter os rebeldes, né? Porque justamente é essa rebeldia que faz a gente não ter a salvação. Somente isso. É você conhecer o caráter de Deus, você conhece a lei, e aí você se posiciona contra isso. Eu não quero esse Deus. Eu não quero viver essa vida sem morte, sem mentira, sabe? Eu não quero isso para mim, porque essa pessoa que se posiciona e se rebela contra isso, ela não vai encontrar a felicidade no céu, ela não vai ser plena. Então, realmente, a pessoa ela se rebela. É um pensamento interessante esse. Uma coisa que eu gostei bastante que o Dani estava falando aqui, fui fazendo umas sinapses aqui, foi o seguinte, o Dani falou sobre o lance de, às vezes, você reunir um grupo de pessoas diante do pastor, vocês devem ter essa experiência com bastante frequência, que normalmente surgem essas perguntas, é certo ou errado fazer tal coisa? Né? Por exemplo, pode jogar o videogame no sábado, mas o joguinho no celular pode, mas o jogo no videogame não. Esse tipo de perguntas. E me veio um pouco à memória aquela questão do estar debaixo da lei. De novo, eu queria só trazer isso novamente, porque foi uma sinapse que acabou de cair aqui para mim. Nesse sentido, assim, às vezes eu acho que a gente fica debaixo da lei quando as nossas discussões estão limitadas a isso, sabe? Quando a gente se reúne para conversar sobre, é certo comprar tal determinada coisa, comida pode comprar no sábado, mas o outro não pode.
não pode comprar comida, tem que fazer tal coisa. Ou se não, matar é só se matar mesmo, tirar a vida da pessoa. Mas e se eu matar por uma questão assim de autodefesa? E aí você começa a discutir uma série de coisas, tentando encontrar possibilidades dentro da lei de brechas de interpretação, quando na verdade os discípulos de Cristo e os filhos de Deus, eles não estão mais envolvidos nesse tipo de discussão. Eles não estão preocupados com isso, né? Eles não estão preocupados com isso, porque isso é uma coisa que já ficou no leite, sabe? Isso é leite demais. Quando tá falando... Paulo uma fala coisa, isso é o evangelho light. Não, o evangelho light, cara, é a discussão da lei. Porque, na verdade, o que Deus espera de mim é muito mais. Ele espera que eu entregue a minha vida, que eu sacrifique a minha vida pelas pessoas à minha volta, que eu seja a entrega, a oferta, o sacrifício em favor dos outros. E discutir isso deveria ser mais tônica para nós do que é certo ou errado fazer determinadas coisas. Então, eu acho que algumas pessoas estão debaixo da lei por causa disso. E é por isso que a gente vai continuar essa discussão daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, viu, Dani? Você está aí na posição. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa discussão e entender ainda um pouquinho mais de como a lei auxilia a nossa caminhada de fé. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Código Aberto, esse é o terceiro e último bloco desse programa. Nós estamos numa conversa muito bacana e eu repito isso, é uma conversa que às vezes desconstrói algumas coisas. A gente terminou o segundo bloco com o Rodrigo falando um pouquinho pra gente a respeito do nosso assunto aqui da lei e o pastor Dani Bravo, ele tinha uma metáfora que ia ilustrar. Eu gosto muito de fazer essas comparações assim porque é o jeito que faz sentido na minha cabeça e de repente pode fazer mais sentido na cabeça de alguém. O Rodrigo estava falando que a pessoa, chega uma hora que ela para de se focar na lei, né? Que ela começa a se preocupar com outras coisas, quer dizer, fica para trás. Eu gosto de entender da seguinte maneira, que é como se a lei traçasse para a gente uma linha do certo e errado. Uma vez que eu cruzo essa linha, imaginar aqui que a minha cadeira está na linha, do lado de cá eu estou no errado, do lado de cá eu estou no certo. A compreensão do cristão maduro, o crescimento espiritual que Deus espera de nós, é entender que Deus não está desse lado da linha simplesmente. Deus está lá na ponta. Se esse lado é o certo, que divide o certo e o errado depois da linha, Deus está lá na ponta. Então, agora que eu entendi que o certo está aqui, eu não quero chegar o mais perto possível para poder driblar, burlar a lei e ainda assim fazer o pecado que eu gosto. Não, eu vou ficar o mais longe possível. Então, eu deixo de me preocupar com a lei e começo a me preocupar em ir mais perto de Deus. A lei já ficou em segundo plano, porque eu tô indo para longe do pecado, deve entender? Então, é um muito segundo legal. passo. É legal isso porque não é uma caminhada de distanciamento do pecado, é uma caminhada de aproximação de Deus. Perfeito. É entender que só fazer a lei não é o suficiente, porque Deus está mais na ponta lá ainda. Então, beleza, isso aqui eu já entendi, deixa eu ir mais para perto de Deus. Que bom, muito legal. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, porque agora parece que tem muitas opiniões. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, a gente vai ouvir música com o Douglas e a Marcele. Qual que vai ser de hoje, Douglas? Hoje o nome da música Além de Mim é uma música que a gente está lançando agora, né? É um single que a gente acabou de fazer, uma música minha lançando da Marcele. Agora no Código, assim? Isso, a gente só cantou uma vez até hoje, foi na rádio, né? É. Na rádio, aqui no TV, Clube da Música. Lançamentos aqui na TV então, Vale, aqui é a primeira não vez valeu na da TV. rádio. Que bom, não, porque o Código tem um histórico de lançamentos de músicas. Então, a gente vai fazer agora no histórico do Código. Então. E já fica aqui também um registro, um abraço aí para quem assiste, para quem ouve a Rádio Novo Tempo, porque é parceria aqui com a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, muito bom. E a gente vai ouvir vocês então aí cantando. Vamos lá, então. Mais um lançamento no Código Aberto. Além de Mim. Como eu sou feito você, se não consigo ser, tento enxergar como fazer, mas se você já fez, o teu amor me faz lembrar que a minha vida é mais
posso olhar para além de mim. Mais uma vez vejo você me convidando a ser. Tanto julguei, tanto culpei, mas teu perdão refez. O teu amor me faz lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Deixar você guiar o meu viver é perceber, só posso ser em ti. O teu amor me fez lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Além de mim, além de mim, além de mim, além de Que legal. Quando vocês estavam cantando, teve uma frase que até olhei aqui pro Rodrigo porque fechou cirurgicamente, né? Que ele fez por mim. Eu fico tentando pensar naquilo que eu tenho que fazer, né? Mas no final das contas ele fez. E a lei, que a gente está falando, a lei como esse guia, a lei como esse tutor, ela é um guia e, de acordo com o texto de Gálatas, ela aponta um caminho. Para que caminho a lei aponta? Para onde a lei aponta? Para que ela está apontando? Dani falou, né, eu acho, antes da música, para mim aponta para Cristo, né? Com a lei, eu sou totalmente condenado, mas ela me aponta para uma solução que é Cristo. Eu entendo dessa forma. A gente viu aqui também que ela aponta, eu acho que ela aponta para quem nós somos verdadeiramente. Se a gente olhar sinceramente para ela aponta para quem nós não conseguimos ser, né? Ela aponta para Cristo, quem nós somos criados para ser, mas ela aponta para nós dizendo quem nós não somos. E isso faz muito sentido, porque conforme a Marcele e o Douglas estavam cantando, eu estava pensando nessa transcendência que eles
citaram na música, né, de ver além, que essa é uma coisa que a lei não consegue trazer. Ela vai conseguir te dar as relações de causa e consequência, ela vai te apontar o caráter de Cristo, ela vai fazer algumas coisas, mas ela não consegue transcender você. E eu acho que, quando a gente estava falando aqui, que essas discussões passam a ser tão banais do que é certo e do que é errado, se tem que usar saia ou se eu tenho que usar calça, ou qual que é o tamanho da saia, se deve usar brinco ou se não deve usar brinco. Essas questões já não são tão banais, porque a gente está envolvido em viver uma coisa que está muito além, né? Como na experiência que eles traduziram nessa música brilhantemente, essa experiência com Deus nos leva a uma experiência de discipulado tão profunda que a nossa ocupação... Eu até me lembro de eu gosto sempre de citar ele, porque é um cara muito querido para mim. Tem um amigo meu, quero até mandar um abraço para ele, o B. O B uma vez falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou assim, cara, se todas essas coisas que a gente está planejando, Rodrigo, der certo, as pessoas não vão ter tempo de pecar, cara. Por quê? Porque você se envolve tanto na missão de Deus. Você se preocupa tanto em fazer com que mais pessoas sejam reconciliadas com Deus, sejam reconciliadas com outras pessoas, sejam reconciliadas com elas mesmas. Você está tão ocupado com isso que essas questões passam a ser banais, porque elas já não são mais... você já passou por elas e já viu que aquela explicação foi útil até certo ponto, mas elas não ocupam mais o meu pensamento agora, porque eu estou focado numa questão que é maior, que transcende, né? Como você citou a frase, o cara apontando lá para as estrelas, eu não consigo mais olhar para a ponta da mão, para o dedo apontando. Eu quero experimentar as estrelas, é isso que eu quero experimentar todos os dias. Vocês querem resolver em casa? A gente estava decidindo quem que vai ia falar primeiro. Não, é que tem uma coisa que a gente sempre conversa em casa. O trabalho do Dani, né? Está sendo atualmente na Nova Semente São Paulo. E uma das coisas que a gente aprendeu na Nova Semente é o convívio, a direção em termos de liderança da igreja. A Nova Semente é uma igreja que está muito preocupada com a missão, é uma igreja missional. E quando tem essa característica, não sobra tempo para discutir coisas tão pequenas, coisas tão periféricas, como algumas coisas que a gente vê que tomam tempo demais, infelizmente, em algumas comunidades religiosas. Então, o foco da nossa vida como discípulos tem que ser o foco em Cristo. Ele é o nosso exemplo. E a gente deve andar como Ele andou e amar como Ele amou. Se esse for o nosso padrão de vida, todas essas discussões de pode ou não pode, devo ou não devo, elas se tornam pequenas demais e você, automaticamente, o Espírito Santo vai te guiar e vai te mostrar qual que deve ser a sua conduta. Porque Cristo sendo o nosso espelho, não tem como a gente ir para o lado, digamos, da libertinagem, né? Isso não tem como acontecer. Quando Cristo te preenche, você entende o que é a graça, você quer ser parecido com Ele. Você quer ser como Cristo, ser Cristo para as pessoas. Talvez a gente possa resumir tudo isso, essa importância da lei, que ela aponta a gente para Cristo, que ela mostra quem a gente é de fato, que faz a gente não ter tempo para discutir coisas banais, resumindo como Jesus resumiu, que a lei inteira se resume em amor, que é o que o Rodrigo estava falando. Amor a Deus e amor ao próximo, como Jesus fala em Mateus 22. E aí com isso a gente chega à seguinte conclusão: qual que pode ser uma importância da lei na minha vida? É servir, a gente mencionou em outra semana, servir termômetro de quanto eu estou me aproximando de Deus, da minha fé, mas ela também serve de termômetro quanto que eu amo de fato. 1 João capítulo 4, verso 8, tem uma ideia muito interessante, que fala que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele texto, primeiro, ele define que o caráter de Deus, o pilar principal de Deus é o amor. Por outro lado, ele diz o seguinte, que se eu não amo, é porque eu não tenho Deus. Porque se Deus está na minha vida, necessariamente, eu vou demonstrar isso através de amor. Então, quem não conhece o amor, quem não ama, não conhece Deus. Ou seja, no momento que Deus entra na minha vida, eu já vou amar, eu vou começar a desenvolver o amor automaticamente. Logo, a lei, ela vai ser cumprida inevitavelmente, eu não preciso nem me preocupar com isso. Vai ser natural, né? Exatamente. A minha preocupação não tem que estar na lei, a minha preocupação tem que estar em Cristo.
Porque quanto mais Cristo estiver na minha vida, mais eu vou amar, mais eu vou estar cumprindo a lei, mais eu vou viver parecido com Ele. A salvação já ficou lá atrás, quer dizer, já é um assunto resolvido há muito tempo. E eu vou poder testemunhar do reino para outras pessoas, eu vou poder fazer o reino de Deus começar aqui e agora, como o Rodrigo gosta de dizer. E outra coisa, tendo essa perspectiva, né, é igual o Dani falou, a salvação ficou lá atrás. Eu tenho certeza que estou salvo. Eu não me preocupo com isso. Cristo já me salvou, eu já estou segura. Ele já pagou o preço, Ele já morreu por mim, Ele pagou o meu débito, Ele quitou a minha dívida. Então agora a minha única preocupação é salvar as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que elas também recebam a graça que eu mesmo recebi. Eu quero que elas desfrutem dessa paz que só Deus dá e que sem Ele a gente não consegue ter. E essa paz não é uma paz de estado conforme as coisas vão acontecendo, né? É uma paz plena, assim, perene. Paz com Deus, inclusive. Com Deus, porque a gente não se preocupa. Pode estar caindo o mundo ao nosso redor e a gente está em paz, né? É o que diz João 14,15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você pode entender isso de duas maneiras. Primeiro, uma condição. Você me ama? Então guarde os meus mandamentos. Ou você pode entender como uma consequência. Natural, Se você né? me ama, você vai guardar os mandamentos. Fica tranquilo. O ponto é me amar. Eu penso que quando a gente fala da lei, dessas coisas, da lei ser negativa, da lei ser positiva, e de ficar no foco na lei, eu acredito que talvez em casa eu quero deixar esse recado para dois grupos de forma bem específica. Talvez você seja parte do grupo que vê a lei como sendo algo negativo. E talvez você já se desgastou com uma comunidade religiosa, já até saiu dessa comunidade religiosa porque você falou, ela é cheia de regras, um monte de coisa, e lei disso, lei daquilo, norma para isso, norma para aquilo. Bem, as leis estão na Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você, que a lei, por mais que ela tenha chegado até você de uma maneira negativa, a lei é para sua proteção. A lei é a maneira de Deus cuidar de você. A lei é a maneira de Deus protegê-lo e chamar a sua atenção para quem você falha em ser, mas te dando a certeza de que Cristo cobre tudo aquilo que nós falhamos em ser. Mas um segundo aspecto, talvez para você, um segundo grupo tem a ver com você que vive, talvez, gravitando em torno da lei. E que todo tempo fica nessas discussões. Pode isso, não pode naquilo, e tentando normatizar aquilo que as pessoas têm que fazer. E às vezes a gente fica num esforço tão grande disso, tantas discussões, e são reuniões, e nós nos reunimos para tentar dizer até que ponto a gente pode chegar para pecar, para fazer isso, para não pecar, em que lugares podemos ir. Eu quero dizer uma coisa, se você está focado na lei, se você está vivendo em função da lei, olhando apenas para a lei, você está olhando apenas para o dedo e não está olhando para as estrelas para as quais a lei aponta. A lei aponta para Cristo Jesus. A lei é a maneira de mostrar para a gente que existe um caminho muito mais excelente. E a gente não está aqui falando desmerecendo a lei, não está diminuindo a importância dela, a gente não está dizendo que não existe mais certo e errado, nada disso. O certo continua existindo, o errado continua existindo. Mas quem está em Cristo está preocupado em viver Cristo dentro da vida, ser como Paulo falou, né? Já não sou mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Eu estou tão preocupado em viver como Cristo, viver apegado a Cristo, desfrutando da herança que Cristo já me conquistou, que, querido, o errado já não me seduz tanto. O errado e essas contas de certo e errado já não me preocupam tanto. Que o centro da sua vida seja Cristo Jesus e que a lei seja esse convite que você recebe de Deus hoje para andar perto dele e desfrutar da bênção de ver com ele para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Eu espero você semana que vem aqui de volta com os nossos convidados no Código Aberto, estudando um pouquinho mais da carta de Paulo aos Gálatas. Nos vemos lá.